coisa boa para se fazer e tem tanta área que a gente nem, às vezes, tem Imagina. muito... Não, tem muito perto, né, para saber como é que funciona, né, as informações, né, às vezes, tudo bem, tem muita gente que gosta de pesquisar sobre, vai a fundo, mas a gente traz aqui um leque de opções, né, de como fazer, de como ingressar nesse mercado, que é um mercado muito interessante, e para quem gosta, é um mercado que te dá muita possibilidade de ganhos muito bons, né, e hoje a gente está aqui com um convidado super especial, né? Pela primeira vez aqui nessa jornada, a gente traz alguém linkado mesmo a uma cooperativa. Né? A gente fala muito sobre banco privado, sobre carreira, e hoje a gente traz um profissional excelente, né, que vai engrandecer ainda mais aí a nossa jornada e vai contar um pouquinho para a gente como é que funciona. Vitor, muito bem-vindo, obrigada obrigado por aceitar o convite, né? Eu que agradeço. Boa noite pessoal, boa noite a todos que estão nos assistindo aí ao vivo e que vão assistir depois da nossa gravação. Para mim é um prazer, né, quando conversando com o Jefferson lá, ele comentou sobre o projeto, comentou sobre toda a ideia, eu falei, olha, faço questão de participar, sobrar uma disponibilidade lá, me convide, que será com o maior prazer a gente estar aqui para bater um papo, né, eu acho que o propósito aqui de fato é trazer informação que seja relevante, em especial para o público, né, que está sendo sempre procurando essa questão de certificações, querendo entrar no mercado. Às vezes a gente acaba encontrando ali sempre um misticismo, talvez, por trás das instituições financeiras. Ah, mas como é que faz para entrar, tudo mais. Então, eu acho que a gente está aqui nesse momento para falar um pouquinho sobre a minha carreira, sobre o que eu vejo de mercado, percepções, né? Falar um pouquinho do cooperativismo, que de fato, como o Jefferson muito bem citou ali, vem ganhando cada vez mais espaço. Eu não tenho dúvida que tem muito ainda para crescer, tem muito espaço disponível para a gente estar ampliando. E vai ser um prazer estar aqui com vocês nessa noite para a gente estar batendo esse papo. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu já agradeço antecipadamente a sua disponibilidade, estou muito feliz com você aqui. A gente, dando um pouquinho aqui da nossa história, conheci o Vitor há pouco mais de um ano atrás, e de cara assim, eu falei, caramba, esse cara não tem outra palavra, ele é foda no que ele faz, ele é muito bom no que ele faz. A gente vê uma trajetória de muito sucesso. Então já aí 12 anos de instituição financeira e sempre evoluindo, nunca parando de estudar. E a primeira pergunta que eu queria trazer para nós aqui era justamente isso. Lá atrás, quando você começou, quando você teve esse insight de quero trabalhar no mercado financeiro, o que você buscou? Como que foi essa sua trajetória até chegar nessa primeira instituição? Legal. De fato, olhando agora, né, completo 13 anos, dia 15 de junho já, de instituição financeira. O tempo, quando brincam que voa, não é mentira, né? O tempo passa muito rápido. E quando eu entrei no auge dos meus 18, 19 anos, né, como estagiário na instituição, a gente entra ali ainda um pouco meio perdido, se encontrando dentro do ambiente de trabalho, né? Isso é natural, eu acredito que em todo o primeiro dia de trabalho e ali no começo. E aí de lá para cá eu fui vendo todas as oportunidades que existiam dentro de uma instituição financeira. Hoje, quando a gente olha para esse segmento, um segmento que é muito representativo para a economia, obviamente aqui no Brasil e fora também, a gente vê muitas oportunidades e o que eu notava era que sempre essas oportunidades elas surgiam até mais rápido do que a gente imaginava. Né? É um setor, de certa forma, até um pouco carente em especializações de alguns segmentos. E aquele profissional que vai se destacando, eu sempre vi crescendo dentro da instituição. Eu falei, olha, aqui, de fato, é algo interessante para a gente trilhar uma função aqui, uma carreira, né? É claro que existe também ali um cunho familiar que deu ali um certo empurrãozinho ali dentro dessa escolha e talvez ali mais no início, mas na permanência certamente foi escolha própria, né? Meu pai é aposentado bancário, 31 anos de carreira também, então acaba tendo ali certamente um pequeno empurrãozinho para não falar ali algo maior. Mas eu vejo assim que talvez mais de início, né? Depois a gente vai se identificando e permanecendo porque a gente escolhe permanecer. É claro, escolhe entrar também, né? Mas dentro de toda essa jornada aí de quase 13 anos, completa agora no dia 15 de junho, já está quase, o que eu sempre vi foi muitas oportunidades dentro do segmento. E isso me motivou a permanecer, juntamente com uma empresa que sempre investiu muito no colaborador, os profissionais que atuam nessa área geralmente sempre têm ali amparos de treinamentos, de capacitações, incentivos, e isso fez brilhar o meu olhinho, né? Como você comentou mesmo, Jefferson, o fato de estar sempre estudando é uma consequência, né? Tolo é aquele que acredita que
não precisa aprender mais nada. A gente sempre vai ter ali muito para estar aprendendo. E no nosso segmento em especial, como consultor de investimentos, a leitura é diária, o acompanhamento de mercado é frequente, as atualizações, mudanças de certificações, elas estão sempre acontecendo e exigem que o profissional esteja sempre antenado e sempre de olho para não ficar para trás, né? Eu acredito que aquela que quando a pessoa está despercebida, a onda bate e leva embora, eu acho que dentro do segmento financeiro não é muito diferente. A gente tem que estar sempre antenado ali para se destacar no mercado, né? Porque apesar de, como eu disse, ele tem muitas oportunidades, também tem uma certa quantia de pessoas que estão de olho nessas oportunidades. Então a gente precisa procurar se destacar e as certificações do estudo, eu acredito que vem bem em linha com isso para estar sendo um ponto de diferença. Perfeito. Ô, Vitor, a gente tem um paradigma aí, né, que as pessoas acreditam que quando vão para uma cooperativa vai ser mais tranquilo, né, para quem trabalha aí dentro, já, né, dentro do mercado, está numa instituição privada, né, e acreditam que essa transição para uma cooperativa também seja mais tranquila em relação à cobrança, à meta, né, que vai ser aquela mil maravilhas e não um ambiente que encontra no banco privado, né? E as pessoas também que estão de fora têm essa visão de ser um ambiente mais tranquilo, né? Mas no sentido, assim, de não ter tanta pressão como num banco privado, né? Conta pra gente, você que tem 12 anos aí de cooperativa, né? Provavelmente você já passou por vários cargos aí até chegar no que você está hoje. Conta pra gente como é que funciona um pouquinho da cooperativa, né, para desmistificar todo esse paradigma que existe aí das informações, né, que são colocadas hoje nas mídias, nas redes sociais. Perfeito. Essa pergunta eu acho bem interessante, acho que cabe aqui gastar um pouquinho mais de tempo, investir um pouquinho mais de tempo nessa resposta, né? Porque se a gente for olhar para os números, como eu comentei há pouco, o cooperativismo tem muito para crescer. Ele não vai crescer se as pessoas não se movimentarem. Então, é óbvio que os colaboradores que estão dentro de uma cooperativa têm que ter focos e objetivos, assim como a gente observa no mercado financeiro como um todo, até porque senão as coisas não acontecem. Hoje, o ambiente de trabalho, em especial na empresa ao qual eu trabalho, é sempre muito bom, muito tranquilo, mas o acompanhamento, o desenvolvimento, o atingimento de números, esse acompanhamento existe, é claro. Senão, a cooperativa, vale destacar aqui um apêndice, né, um ponto interessante, que a cooperativa por si só ela não visa lucro. Então, o propósito de uma cooperativa não é atingir o lucro a qualquer custo, vamos assim dizer. Entretanto, ela precisa ser sustentável, ela precisa manter bons colaboradores, ela precisa dar resultado. Tem que ser uma consequência de uma boa gestão, de uma boa administração, o resultado final, pois é através dele que a cooperativa vai continuar crescendo, atendendo cada vez mais melhor o seu associado. E isso só se dá através de negócios. Então, o colaborador que pretende entrar ali, uma pessoa que tem intenção a se candidatar a uma vaga dentro de uma cooperativa, ele tem que entender que ele vai estar dentro de um segmento, do segmento financeiro, e o segmento financeiro existe todo esse acompanhamento, esse mapeamento, e de fato, isso acaba sendo um propulsor para que a pessoa possa crescer dentro da profissão. As pessoas que vão se destacando e vão crescendo dentro de todas as oportunidades que eu disse no início do nosso bate-papo, é porque em alguns momentos elas se destacaram ali, seja pelo seu atendimento, seja pelo seu resultado, pelas entregas que vêm sendo feitas. Eu acho que vale aqui também um ponto muito interessante, que quando a gente olha para a cooperativa como um todo, eu vou falar um ganho de causa da qual eu me relaciono, né, o qual eu trabalho, mas eu acredito que em todos os outros segmentos a gente observa isso, seja no segmento do agronegócio ou em todos os outros, qualquer um dos outros, né, segmentos ali do cooperativismo, existe um vínculo muito forte entre pessoas. A gente entende ali que faz parte do negócio estar próximo de pessoas para atender pessoas, porque a cooperativa nasce disso. Ela está ali para atender uma necessidade de um indivíduo. E aí, obviamente, faz parte também da gente provocar as necessidades que as pessoas sabem, às vezes, que elas não têm, né? É interessante que, às vezes, a pessoa fala assim, mas se eu vou trabalhar no banco, alguma coisa do tipo, eu vou ter que ficar socando produtos nas pessoas, e o famoso GA, né, goela abaixo. E não é bem assim. As pessoas, elas têm necessidades, e às vezes nem sabem que tem aquela necessidade. Cabe ali a um bom profissional, a um bom gestor de carteira, né, um gerente de atendimento daquela pessoa, estar ali para direcionar aquela pessoa para aquele produto que ela não tinha conhecimento. Exemplo clássico dentro da minha área de investimentos é a Previdência.
Sim. Então, será que a pessoa se programou para sua aposentadoria? Será que ela parou para pensar dentro dessa correria que ela tem, tudo que tem acontecido na vida dela, que ela precisa talvez programar a faculdade dos filhos e a previdência pode ser um produto que encaixe dentro desse contexto? Eu entendo que a produtividade ela acaba sendo uma consequência, a gente está ali para fazer negócio, né? A gente vai muito além disso, de estar próximo das pessoas, mas fazer negócio é o final de tudo que vai garantir a sustentabilidade do negócio. Então, trabalhando numa instituição financeira, a cooperativa não deixa de ser uma instituição financeira, é claro que terá acompanhamentos e tudo mais. Mas eu entendo até mesmo um propósito por detrás de tudo isso. Então, não vá pensando que você vai estar de férias, né? Às vezes a gente via colegas, talvez, que já estavam em fim de carreira, assim, fim de carreira não, perdão, mas já estava aposentado, talvez, em uma instituição bancária, e fala assim, agora eu vou descansar em uma cooperativa. E não é bem por aí, né? A ideia não é essa. A cooperativa, conversávamos, né, Jefferson, um pouco antes de entrar aqui na nossa live, o quão corrido, o quão curto acaba ficando o nosso dia entre tantas coisas que nós temos para fazer e a minha rotina também não é muito diferente disso. Isso é muito legal. É legal a gente ressaltar isso, né? Porque, assim, muito se acha, né, em palavras mais claras, assim, que você vai para a cooperativa, você não vai trabalhar tanto, né? Mas cada cargo, cada instituição tem o seu desafio, né? Apesar da cooperativa ter um âmbito ali mais social, né, prezar muito pela questão da sociedade, da onde está inserido, do ambiente que está inserido, tem os seus desafios, né? Tem as suas ambições, tem as suas metas, né? Não é à toa que a gente vê aí na contramão, né, dos bancos privados, as cooperativas vêm aumentando a quantidade de agências, né? Então é um ponto muito importante da gente levar em consideração que é trabalho. Você está ali para trabalhar, vai para trabalhar, né, com desafios diferentes de um banco privado, por exemplo, como em qualquer ramo, como em qualquer nicho de trabalho, que cada instituição tem a sua cultura, né? Então, muito importante aí a sua colocação e pontual, perfeita, né, Jefferson? Não, colocando um pouco mais, que passei tanto por banco privado, passei pelo Itaú, passei pelo Sicredi e hoje eu estou na XP. Sabe qual que é a principal diferença dos três? Nenhuma. Todos têm que ter comercial desenvolvido, todos a gente tem que fazer o negocial acontecer, tem que despertar o desejo no nosso cliente, no nosso associado, no nosso cooperado. Então, esse ponto que a Nara trouxe ali, a gente vê muito nas mentorias, que às vezes as pessoas pensam, eu quero ir pelo caminho que teoricamente é mais fácil, quando na verdade esse caminho não existe. E entrando no mercado financeiro, para lidar com pessoas, principalmente, você tem que saber que você precisa continuar se desenvolvendo, você tem que continuar buscando mais certificações, que sejam pós-graduações, MBAs, que seja desenvolvimento pessoal. Você não pode parar. Vai trazer sempre o melhor atendimento, a melhor qualidade no seu atendimento para a pessoa final, para o cliente final. E ainda, esse tema muito bacana, depois eu quero aprofundar um pouco mais a questão do segmento, mas trazendo essa visão, Victor, como a Nara situou ali, hoje a gente vê o movimento cooperativo no Brasil ele crescendo muito. E linkando com o que a gente está falando, que o negocial ele tem que acontecer, seja qual for o segmento, até por isso que eu falo que a cooperativa está crescendo, o cooperativismo está crescendo, porque eles estão tendo mais lucro, por consequência, expandindo em questão de movimento. Mas é um movimento muito contrário a bancos tradicionais, entre aspas. A gente vê grandes bancos hoje fechando agências, enquanto as cooperativas estão expandindo cada vez mais. Qual que é a sua visão de mercado desse movimento acontecendo? Eu acho que o ponto interessante de tudo isso são as oportunidades. Para quem está nos escutando aí que pretende ingressar ou já está na carreira bancária, se está abrindo postos, está precisando de colaboradores, né? Então, a gente já tem aí uma grande oportunidade. E espaço para crescer gigantesco. O cooperativismo em todos os segmentos, mas em especial de crédito, que é o que a gente está falando de crédito e investimento, ele tem ainda muito a crescer dentro do país, né? De fato, eu trabalho dentro da consultoria com investimentos, nós temos apresentações mensais que a gente sempre vai rodando aí para o nosso público, e todo mês eu tenho que atualizar os números em relação ao número de agências, porque todo mês vai abrindo, né? Então, isso demonstra que é cada vez mais sólido, é cada vez mais confiável, desde sempre, né? Aqui no Brasil já o cooperativismo de crédito existe há 121 anos, então não é algo que começou ontem, é algo que já vem, inclusive, né? Se você for pegar a ideia do cooperativismo, salvo engano, se eu não estou equivocado, 1800 aproximadamente, pioneiros de Rochdale.
Então, lá na Europa, é algo que já nasceu lá e que traz consigo os princípios cooperativistas, que tem toda uma história por trás dela. E, de fato, são oportunidades. Eu entendo que a gente tem muito para crescer e vamos precisar cada vez mais de mais pessoas, né, que estão ali ao nosso lado. E isso faz com que surjam oportunidades, desde cargos iniciais até mesmo oportunidades internas para crescimento, progressão de carreira. Então, quem está hoje dentro do cooperativismo acaba tendo um leque muito maior. E é interessante também, um reflexo disso, como me apresentaram ali no início, além de trabalhar hoje dentro da cooperativa, eu também sou professor universitário, atuo aqui em Cianorte, na Unipar, e dentro da instituição tenho disciplinas presenciais e disciplinas online, né? Disciplina 100% EAD, corretamente corrigindo aqui. E quando a gente vai para as disciplinas do EAD, a instituição possui um curso de gestão de cooperativas, recente, lançado há pouco mais de 2 ou 3 anos, salvo engano, o ministro 2 disciplinas, inclusive, dentro desse curso. E veja só, né, a instituição entendendo a necessidade de ter profissionais cada vez mais capacitados dentro desse nicho de cooperativismo. Então, isso demonstra que as pessoas precisam estar sempre estudando, capacitadas e conseguem entrar dentro de um segmento específico. O cooperativismo em si, ele tem também toda uma estrutura de aprendizagem, né, através da OCB, que tem os braços ali, que me fugiu agora a sigla aí, a sopa de letrinhas que a gente tem na cabeça. Mas, enfim, existe todo um segmento, uma estrutura focada para a educação continuada, que é um dos princípios cooperativistas, né? A educação ali, seja para o público interno e externo. E isso demonstra a importância e a necessidade de bons profissionais dentro do segmento. Cara, isso é muito bacana mesmo, porque oportunidades aparecendo a todo momento. E muitas vezes eu escutava isso lá atrás, na minha época de faculdade, que eu não quero trabalhar no mercado porque o mercado financeiro é ruim, porque o mercado financeiro é mau, eu vou ter que vender empréstimo. E a gente vê que é uma visão muito enviesada de muitas pessoas, de muitos profissionais. Quando, na verdade, essas oportunidades nos traz um plano de carreira muito bem desenhado, nos traz benefícios tanto para nós quanto para a nossa família, remunerações acima da média de mercado, principalmente para profissionais que estão iniciando a sua carreira, né, na casa desses 18, 19 anos. Então, são remunerações extremamente atrativas, na casa até de 4 ou 5 mil reais de benefício, que muitas vezes você tendo esse propósito, esse ideal, esse perfil que vai de encontro com o perfil da instituição, você já consegue. Claro, tem uma preparação também. E aí a gente entra num outro ponto. Por que continuar se preparando? E isso no mercado financeiro, seja banco, seja cooperativa, seja assessoria de investimentos. A régua está ficando mais alta. Eu vejo que antigamente era difícil você contratar um profissional que era bom no comercial. Depois ficou difícil contratar um profissional que era bom no comercial e tinha CPA 10. Hoje o cargo administrativo já está entrando com CPA 20 na mão porque já está se garantindo para o próximo passo. Então é muito legal ver que quem realmente busca está conseguindo alcançar esses passos. E aí? O desenvolvimento, né, não somente uma certificação, né, porque assim, um preparatório, você ter uma certificação, habilitar uma certificação, né, no seu nome, não é difícil. Não é uma coisa assim, meu Deus, é o fim do mundo, tem que estudar meio ano, né? A gente sabe que não é. Só que você apenas ter uma certificação não te garante, né, não te dá o ingresso certo em alguma instituição, né? Você tem uma oportunidade. Sim. Né? Às vezes você tem um asterisco ali de, opa, essa pessoa já está um pouco mais à frente no filtro da GUP lá. Exato. É isso. Exatamente. Mas o preparo contínuo, o desenvolvimento, a sua desenvoltura no processo seletivo, né, você saber ali se preparar e conseguir demonstrar essa preparação de, opa, eu não tenho tanta experiência assim, ou não tenho experiência no mercado financeiro, mas consegui demonstrar o meu interesse, estou me vendendo bem, que a gente sabe que o processo seletivo é uma negociação, né, e você vai se vender ali quando você vai participar de uma entrevista de emprego. Não tenho experiência? Não tenho, mas estou aqui para aprender e vou dar o meu melhor para isso. Né? E o dar o seu melhor não é somente entrar. Né? E a gente bate muito na tecla com os nossos mentorados, né? Com as pessoas que
que queiram entrar e as pessoas que já estão aqui, não é somente entrar, você precisa continuar se preparando, né? A nossa curva de desenvolvimento, na verdade, ela nunca para, ela nunca estaciona, né? E aqui a gente traz todas essas informações porque todo convidado que vem aqui bate na tecla, preparação, estudo, Preparação, não para. desenvolvimento. A oportunidade chega para quem está preparado. Não é assim, chegou a oportunidade e agora sim eu vou buscar a certificação, agora sim eu vou saber como vender melhor, agora sim eu vou saber me posicionar de alguma maneira. É legal quando vocês comentam esses pontos aí, volta na minha memória um pouco da minha história ali dentro da instituição, né? Acabei não contextualizando, mas lá em 2011 eu entrei como estagiário dentro da cooperativa, fiquei por um ano, que é o contrato, o período de contrato, e fui efetivado na sequência, e trilhei a carreira do administrativo. Então, fiquei um pouco no caixa, fiquei um pouco na parte ali como assistente de administrativo, cuidando muito do operacional, né? Algo que vem até diminuindo, inclusive, nas agências bancárias, a parte operacional vem cada vez ficando mais enxuta, vamos assim dizer, até não só por modernizando muito, por simplicidade mesmo, por modernização dos processos, né, automatização, tudo mais. E aí de repente surgiu uma oportunidade para ir para o negocial. E aí é aquilo que a gente fala, né, você já está pronto para montar na oportunidade e ir, ou você dá seus pulos, vamos assim dizer, né, no jargão popular. E eu tive que ingressar na segunda opção, porque o gestor na época falou, olha, você precisa, para ir para a função como comercial, ter a certificação que você até hoje não tirou. E precisa que seja rápido. Ele falou, legal, vou ter o quê? Então, uns 2 meses, 3 meses? Olha, se você passar em 7 dias, a vaga é sua. E aí, eu falei, legal. Bom. Pressão, né? Pressão. Já vai tranquilo. E aí, o que é interessante? Eu estudava, trabalhava nos 2 turnos, estudava e fazia faculdade e tudo mais, então não existia muito tempo livre para fazer. E aí, quando a gente quer, a gente faz, né? Então, me organizei com o meu tempo, segui ali a carga horária de estágio. Estágio não, na época eu já era colaborador efetivo. Enfim, me revirei nos 30 e consegui passar a certificação do CPA 10 ali com uma semana, né? Minha felicidade, acho que vocês imaginam o tamanho, mas é algo que mostra, assim, pô, não poderia ter sido mais fácil, preparado com antecedência, né? Então tudo isso acaba acontecendo e depois algo similar aconteceu quando surgiu a oportunidade de assessor. Eu estava, o CPA 20 eu tirei de forma espontânea, vamos assim dizer. A instituição obviamente incentiva, tem uma situação ali de apoio e tudo mais. Entretanto, não era um quesito obrigatório para minha função na época, que era gerente de negócios pessoa jurídica. Era uma orientação, mas enfim, não era obrigatório. E aí você vai protelando um pouco, né? Até que chegou o momento, eu falei, não, vou tirar a certificação, deu tudo certo. Aí eu estudei com um pouco mais de calma, passei na certificação do CPA 20. Foi 15 dias. E aí depois... Né? Oi? Deu uma semana a mais. Por 15 dias. Não, na verdade, nem foram 30 dias de estudo. Aí você alonga um pouco mais ali. E aí depois, quando surgiu a oportunidade de vir para a área, né, enquanto consultor de investimentos, exigiu-se a certificação do CE. Na época eu ainda não tinha, né? Você acaba, às vezes, deixando passar algumas oportunidades ali. E aí, nesse prazo, conteúdo mais robusto, né? Uma nova situação ali, eu tive 60 dias. E foram 60 dias bem suados que, felizmente, culminaram com a aprovação. E na minha época, ainda para ajudar, para quem não conhece aqui na região, mas eu sou aqui de Cianorte, e aqui não tinha certificação, a prova do CE, o lugar mais próximo na época que fiz era só Curitiba. Então, eu tive que me deslocar até lá, envolvia custo, eu estava sem prazo com coisas da faculdade, eu tinha que ser aprovado porque eu tinha que iniciar uma gravação de uma disciplina, enfim, resumindo, né, por que eu estou contando tudo isso? É muito melhor você tirar com calma do que você tirar sob pressão. Então, quem pensa ali em progredir, em melhorar a certificação, não espera. Não tem por que esperar, né? Acorda, vai, faz, porque é algo que é seu. E você carrega para onde você for. Não é o mérito da instituição, não é o mérito do gestor, não. É o mérito seu de ter se dedicado, ter estudado e ter feito aquilo que te destaca do mercado, né? Como o Jefferson mesmo comentou ali há pouco. Muito antigamente era algo pouco habitual a gente ver pessoas com uma certificação de CPA 20, por exemplo. Hoje o CEA, não tem os números atualizados, talvez vocês possam colaborar comigo aí, mas já é algo bem comum, assim, comum entre aspas, né? Mas já é algo bem mais habitual nas instituições. Um pouquinho de números, depois a gente responder, a Fran já fez uma pergunta aqui também. E, pessoal, dúvidas, vão mandando no chat aqui que a gente vai respondendo também, tá?
De CPA 10, se eu não me engano, estava em 520 mil pessoas com CPA 10 na mão. CPA 20, um pouco mais de 250. E as CEAs, se não me falha a memória, em 35 mil pessoas. Eu ia arriscar isso daí mesmo, a última vez que eu tinha visto. Mas só para dar contexto, você tirou a sua em que ano, perdão, Vitor? O CEA, 3 anos atrás, 2021. Ah, não. 2021. Nesse período tinha, acho que mais um pouquinho de 3 mil, né? Eu tirei foi a última prova que teve em Curitiba antes da pandemia, que depois veio e ficou travado. Eu acredito que deveria ter próximo de 4 mil pessoas. Então a gente tem aí de 2021 a 2024 um boom de aproximadamente 30 mil pessoas com certificação. Quase 10 vezes mais, né? Porém, não deu um boom de vagas. Eu não acredito que tenha dado 30 mil vagas na área de investimentos. Ao mesmo tempo que, foi uma coisa que você falou ali, muita gente tem a certificação, mas não tem a bagagem técnica necessária para exercer uma função de assessoria, de consultoria de investimentos. Porque a certificação é o quê? É a nossa CNH. A CNH te habilita a dirigir, você pode dirigir na rua, você pode falar, opa, aqui ó, eu sei as leis necessárias para poder dirigir. Só que não tem efetivamente a bagagem técnica. E falando desse desafio, antes de só responder a pergunta da Fran, mas eu queria que você contasse para nós como foi esse desafio. Tá, você tirou a CEA e foi para assessoria. E a gente sabe, já vou até dar um spoiler aqui, o Vitor é o primeiro CFP de Cianorte. Então, o CFP é uma certificação de planejador financeiro de nível internacional, é uma certificação de altíssima dificuldade. Em média, aí, a cada 3 mil inscrições, umas 20 pessoas conseguem. Então, deixo já aqui a minha admiração para isso, porque ele não é CFP de agora, já é CFP há um tempinho. Mas antes de a gente continuar, vamos ver só a mensagem da Fran. Qual a principal diferença entre trabalhar na área de investimentos? Acredito que foi ele na hora que você falou que estava no PJ e fez essa migração já para investimentos. Ah, legal. Provável. Legal. Olha, a gente faz uma analogia interessante, talvez fique claro ali essa ideia, né? Até mesmo quando a gente vai conversar ali com um associado, no meu caso, ali com um investidor. Quando a gente está na agência como gerente de negócios, a gente pode ser considerado como um médico generalista, no ponto que a gente sabe de consórcio, sabe de seguro, sabe de crédito, sabe de muitas coisas e também de investimentos. Você não consegue dar a capilaridade necessária que precisa-se para a área de investimentos. E quando você vai para a consultoria de investimentos, para a área de investimentos, você consegue se dedicar exclusivamente àquilo, é claro, carregando algumas atribuições em conjunto, mas você passa a olhar somente para aqueles produtos. E aí você descobre que tem muita coisa para estudar ainda, né? Fala assim, é só investimentos, né? Como se fosse tão simples assim. Cada fundo tem, exemplificando, justificando, né, esse motivo. Vamos olhar ali para a grade de fundos de investimento. Cada fundo tem um gestor que vai ter uma estratégia, que vai ter um perfil de indicação, que vão ter alguns ativos na carteira, que vão se comportar de acordo com os movimentos de mercado para baixo ou para cima, seja um fundo referenciado, seja um fundo de ações, enfim. E aí você ter o conhecimento específico sobre todos esses pontos exige dedicação exclusiva. Eu acho que, é claro que sempre varia muito de colaborador para colaborador. Tem aquele gerente de negócio que tem uma picadinha, né, de investimentos, que sempre gosta seja por questão pessoal ou até mesmo por parte da instituição financeira, gosta de estudar um pouco mais, mas acaba sendo engolido pela rotina dos outros produtos também que tem que comercializar, e aí acaba não tendo essa concentração exclusiva dentro da área de investimentos. Então eu entendo que a principal diferença é o foco e a especialização. Você estar olhando somente para uma família de produtos e aí você conseguir prestar um atendimento com conhecimento técnico, inclusive, mais aprofundado. Ô, Vitor, e quando surgiu esse interesse para a área de investimentos? Porque provavelmente apareceu uma oportunidade, né, para você migrar para essa área, mas você já estava antenado, já tinha uma certificação, já estava ali habilitado para isso, né? Quando que você teve esse interesse, essa virada de chave, né? Quero partir para a área de investimento. Show. Quando eu olho para o Vitor, ele tem formação de contabilidade. Então, eu sempre fui muito habituado ali com números, com noções de empresa, toda essa parte. E as minhas finanças pessoais sempre foram muito bem controladas, o que me permitiu ter ali uma reservinha de caixa, nada tão significativo, mas algo que eu já pudesse ir fazendo investimentos.
eu sempre fui muito curioso. Então, dentro da agência, eu acabava sendo a pessoa de referência na área de investimentos. As pessoas costumavam procurar eu para ajudar ali em um atendimento, estar sempre ali pedindo algum apoio. E eu sempre gostei muito de economia, a parte de contabilidade, tudo isso. E eu acredito que quando surgiu a oportunidade, eu havia passado por um processo de treinamento interno, aproximadamente 8, 9 meses antes de ingressar na função, e eu me identifiquei ainda mais com a área, né? E eu entendendo como uma oportunidade de crescimento pessoal, profissional também, inclusive, é claro, agarrei com todas as minhas forças e assumi esse desafio de ir para a área de consultoria de investimentos hoje dentro da cooperativa. Eu dou apoio a 23 agências em 18 cidades aqui na Regional Noroeste, né? Assim conhecida a área que eu faço a atuação, apoiando tanto a parte de back-office ali, seja de relatórios, de acompanhamento, de números, mas em especial a área comercial, onde eu tenho a oportunidade de conhecer inúmeras pessoas, inúmeras histórias de vida e, claro, entregar um produto de qualidade ali para o nosso associado, nosso investidor. Hoje a cooperativa ela não perde nada para o mercado financeiro, muito pelo contrário, a gente tem soluções muito competitivas dentro da área de investimento e a gente tendo, então, todo esse acompanhamento, esse direcionamento, a gente consegue estar fazendo essas consultorias. Eu entendo que foi algo quase que natural, mas sempre tem ali uma motivação, né? Uma ideia de correr atrás, de, enfim, se arriscar, vamos assim dizer. É isso que eu ia falar, porque assim, dá pra ver que você é um cara que ele corre atrás, e planeja e executa. E assim, muitas vezes a gente só sonha que quer ali, quero ser PF alta renda, quero ser PJ, quero ser gerente, mas fica ali naquele sonhozinho eterno e não coloca em prática efetivamente. E só alinhado a isso, sem cortar a sua pergunta, mas depois complementando, eu contei um pouquinho ali das certificações, mas em relação ao CFP, foi algo também que eu observei como uma oportunidade de distinção, de destaque dentro da instituição e perante o mercado também, né, como uma certificação de distinção. E o que é legal ainda dentro de tudo isso? Os conteúdos que a gente estuda para essa certificação do CFP são muito aplicáveis no dia a dia. Sim. E era muito prazeroso estudar, né? Eu sempre fui muito curioso, nossa, mas o que acontece quando o processo de sucessão de patrimônio, né? Infelizmente a pessoa se vai, como que fica para os herdeiros? E a gente estuda isso para certificação, né? Nossa, como que eu planejo minha aposentadoria? Como funciona o INSS? Todos esses pontos que a gente vai estudando lá nos módulos para fazer a prova do CFP, foi muito prazeroso estudar. É claro que é cansativo, você se priva de muitas coisas, deixa às vezes, né, de sair, de jogar bola, enfim, ter momentos de lazer, maratonar séries e tudo mais, mas a gente entende que é algo necessário para, de fato, conquistar, né, os anseios profissionais que a gente vai se desenvolvendo. Tive sempre ótimos gestores dentro da cooperativa, sou muito grato a todos eles. E na época quem me incentivou muito foi o Roberto Rodrigues, uma pessoa fenomenal, né, que inclusive foi quem me trouxe para a área de investimentos. Tenho uma admiração gigante por ele, uma pessoa fantástica. E ele comentou comigo, falou: "Vitor, seria interessante, né, se você tivesse". Eu lembro que foi bem em um feedback de final de ano. Em 2021 a gente estava fazendo o fechamento de ano e aí ele me chamou, a gente estava conversando lá em Maringá, tudo mais, que é onde fica a nossa sede. E eu peguei e falei para ele: "Olha, eu vou tirar a certificação no primeiro semestre". Peguei uma lacuna na faculdade, eu não tinha aula presencial naquele semestre. Eu falei assim: "Olha, eu vou me concentrar aqui exclusivamente e vou mergulhar nos livros, comprei curso, tudo mais, e vou fazer". E, de fato, foi isso que eu fiz, né? Intensivo, estudando ali massivamente, anotações, vídeos, pedindo ajuda. A gente não pode... tem que manter sempre a humildade de pedir ajuda, né, quando a gente está parado ali em algum assunto e tudo mais. E conquistei a tão sonhada certificação, felizmente de primeira e completa, né, que acho que é aí que é tirar um peso das costas. Para quem não sabe, a certificação do CFP, ela possui 6 módulos, que você pode passar de uma forma integral ou modular. E a minha ideia, minha intenção, eu não tinha pressão nenhuma, eu acho que isso foi um grande diferencial, eu não tinha prazo para tirar. A única pressão era financeira, porque a prova é cara e é em Curitiba, né? Eu falei: "Não quero gastar dinheiro à toa". Mas não tive uma pressão profissional e, obviamente, quando você tá assim, esses pesos nas costas, eu acredito que é algo muito, muito interessante e foi muito bom todo esse processo, né? E eu já colhi frutos, inclusive, de ter conquistado a certificação dentro da cooperativa. Isso é muito bom, gente, porque assim, o nível de dificuldade da certificação é muito alto. Eu estou buscando a minha, ainda eu estou fazendo de maneira modular, optei por um outro caminho,
porque ela demanda alguns critérios técnicos. Então, tem que ter um tempo de mercado, tem que ter uma graduação, tem que ter algumas coisinhas ali, senão não é só uma certificação como a Ambima que você chega lá e tira. É um diferencial gigantesco no mercado financeiro. E veio assim, que eu já falei assim, pô, eu passei de primeira na primeira vez que eu fiz, eu falei, caramba, esse cara é foda porque... E o engraçado, ô Gerson, eu lembro até hoje, eu devia ter gravado o nome da mulher, né? Mas a gente senta lá, já chega preocupado para a prova é cedo e à tarde, né? Os 2 períodos ali em um domingo. E aí eu cheguei lá todo preocupado, né? Ansioso ali para a prova e tudo mais. E aí você vai sentando nas cadeiras ali e tudo mais. O pessoal, uma coisa que eu não faço nem estudar no dia, né? O pessoal lendo livro lá fora e tal, tudo mais. Cheguei lá de boa, coloquei meu chocolatinho, minha água lá em cima da mesa e tudo mais. E a colega pegou e me chamou para conversar, né? A pessoa que estava do meu lado. Falou assim, tudo bem, você é da onde, tal, não sei o quê. Daí ela falou, quantas vezes você já fez a prova? Daí eu peguei e falei assim, essa é a minha primeira vez. Ela falou assim, legal, a gente se vê aqui o ano que vem, então, né? Porque é uma prova difícil, nunca passa de primeira, não sei o quê. Eu falei, não deu certo, a ideia dela não deu certo. Pior que é verdade. Não é muito pelo amor fácil de Deus, passar. entendam isso, eu não estou aqui para falar que, né, enfim, tem um mérito maior por ter conseguido já de primeira, é natural, geralmente as pessoas vão passando por módulo, Sim. que é uma prova muito extensa, né? Eu até brinco que muitas das coisas que a gente faz é sempre com chute também, né, dentro da certificação. E a vela que minha mãe acendeu me ajudou muito ali nesse processo, as orações dela, e tudo correu bem, mas é aquilo, né? A gente tem que fazer a nossa parte para que Deus faça dele também. Então, eu acho que tem uma mistura de tudo ali para que você atinja esses objetivos. Mas essa foi um pouquinho da história ali da certificação do CFP. É isso aí. Lembrando também que, só né, a certificação CFP, em comparação com outras, se eu não me falha a memória, também são um pouco mais de 3 mil profissionais aqui no país. Bem pouco. Chegamos a quase 10. Chegamos a quase 10 mil. Deu não, então eu estou desatualizado meus números aqui. Mas se você vê os profissionais que estão ali no CFP do LinkedIn, são sempre pessoas de alta performance, pessoas que já estão ali, assessores que estão com uma carteira muito legal, líderes de escritório, gerentes regionais. São pessoas que realmente estão buscando uma evolução profissional. E isso é muito bom, porque é uma prova que vê assim, se você não se dedicar, você não consegue ela. E ela traz esse plus de planejador financeiro. Uma coisa... por exemplo, eu sou assessor de investimento, a gente faz ali, claro, um parâmetro geral, mas o planejador financeiro ele pega todos os pontos da vida de uma pessoa. Então, desde a gestão de ativos e investimentos é uma das partes, é um planejamento completo, a gente vai olhar previdencial, vai olhar sucessório, vai olhar tributário, desde pessoa física e jurídica. Então, é um conhecimento muito bacana, que você falou, dá prazer de estudar, porque você vai aplicando, tem aplicabilidade no seu dia a dia. E pode falar. E é um pacotão completo ali, né? E a Fran comentou aqui que a dedicação faz toda a diferença, e de fato faz toda a diferença, né? Independente de qual o objetivo seja. E eu quero ressaltar aqui duas referências que você fez, duas sentenças aqui que você colocou, que, primeiro, você se privou, e foi por um tempo determinado, né? Para conquistar a sua certificação, que era o teu objetivo nesse momento. E a oportunidade que apareceu para você para partir para a área, né, um pouquinho ali antes de investimento, foi você ser uma referência, né? E quanto é importante a gente colocar isso, porque as pessoas acham que é uma coisa assim, do nada o Vitor está ali na área de investimento. Não é do nada. Né? A gente tem que ressaltar que é um trabalho, é um estudo, é um desenvolvimento, tá ali todo dia batalhando, né? O que você não consegue no primeiro momento, corre atrás e procura ajuda e procura pessoas que tenha, né, uma experiência aonde você quer chegar, e a gente sempre entra nesse mérito porque as pessoas, muita gente acha que as coisas acontecem muito fácil, né? É aquela coisa de olhar para a grama do vizinho, né? Sempre ser mais verde, mas não é. Você tem um trabalho, você tem um estudo, você se priva por um tempo para fazer alguma certificação, algum estudo, algum objetivo. Você é referência. Aí depois desse ciclo aparece uma oportunidade, uma melhoria, alguma coisa mais à frente que você estava buscando. Né? Então é importante a gente ressaltar isso, porque assim, nada acontece por acaso, nada é do nada, e a gente precisa sempre ter essa resiliência de seguir em frente,
buscar conhecimento, se desenvolver, para que isso não seja uma coisa assim, ah, foi sorte, né? Tem muita gente que fala assim, ah, foi sorte. Poxa, que sorte eu queria ter, então. Tô muito mal, né? Não tenho tanta sorte assim, mas se eu não busquei, como que eu vou ter essa sorte? Assim, não dá pra gente ter todas as coisas. A gente pega muito aluno aqui que, infelizmente, tem dois tipos de alunos, né? Os que querem e os que não querem. Eu divido dessas duas maneiras. Por quê? Sim. Todos nós temos muitas demandas todos os dias a serem realizadas. Ponto. Eu tiro aqui, no meu núcleo familiar, eu tenho esposa, eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses. A minha agenda é lotadíssima, porque eu equilibro de dia assessoria de investimentos, à noite tem aqui mais formação, também dou aula na faculdade. Então, eu não tenho tempo para perder, por assim dizer. Mas eu também tenho meu tempo de estudar para me continuar evoluindo, porque é necessário. E trago um parênteses aqui, quando você disse sobre atualização, né? Na parte de assessoria. Eu tenho certeza, não é nem só dos seus produtos, né? Você tem que conhecer um pouco dos produtos do mercado também, para poder negociar. Hoje, para nada, média ali 40 minutos de acompanhamento de notícias, de morning calls, para simplesmente estar atualizado, para simplesmente ir atender um cliente e falar assim, ó, tá tudo bem, ó, tá tudo certo, porque se você erra alguma coisa ali, é muito difícil construir uma credibilidade, mas é muito fácil para perder. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque eu tenho esse tempo ali dentro da minha agenda também. E quando a gente tem os alunos que querem e os que não querem. Os que querem, tem aluno que com uma semana tira CPA 10. Ao mesmo Sim. tempo, tem aluno que quer entrar no mercado, que quer tirar a certificação, que demora 3 meses e às vezes nem isso, nem assim consegue. Então, que é mais ou menos, né? Exato. Daí a provocação assim, ó, o quanto você quer essa mudança, o quanto você quer, sei lá, quer trabalhar com o Vitor lá na cooperativa, o quanto você quer realmente fazer essa diferença. Porque eu sei também que, por exemplo, na cooperativa onde eu trabalho, o pessoal dá feedback da entrevista. E isso é uma coisa que poucas instituições fazem. Dá feedback de, ó, você não passou, você precisa melhorar um pouco o comercial, você precisa melhorar, você não tem a certificação. E ainda assim, as pessoas tentam novamente em outros lugares sem a certificação. Então, a gente tem que ter, às vezes, a humildade de olhar para nós e falar assim, ó, eu preciso, tá tudo bem precisar evoluir, tá tudo bem querer buscar ajuda, mas eu preciso de ajuda para alcançar isso daqui, para dar esse próximo passo, né? Para estar preparado quando a oportunidade aparecer. Com certeza. E é natural do ser humano, acredito, querer tudo de imediato. Seja nas finanças pessoais, seja em qualquer ponto. E a progressão, às vezes, de carreira, ela tem um tempo de maturação. Para eu chegar dentro da consultoria de investimentos foram anos. E eu entendo que se eu não tivesse trilhado todo esse caminho prévio, eu não estaria habilitado para fazer os atendimentos que eu faço hoje. Seja pela didática, seja pela explicação, seja pela negociação, seja pelo quebra-gelo, quando a gente se apresenta para um investidor, seja pela responsabilidade, seja por todos os pontos. Você precisa ter trilhado, às vezes, uma carreira. E às vezes a pessoa já quer chegar e de imediato, né, assumir uma função de liderança, assumir, né, um cargo ali de destaque. E por outro lado também, às vezes as pessoas comentam comigo, ou a gente nota que a pessoa fala assim, mas ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Será que ninguém está vendo mesmo? Sempre tem alguém vendo. Quando eu mesmo fui participar do processo seletivo para investimentos, não fazia ideia que as pessoas sabiam todo o meu trabalho que eu desenvolvia e o quão reconhecido eu era para fora da agência. Às vezes a gente fica olhando ali, pensando que a gente está ali dentro do nosso ciclo de pessoas e para por ali, mas não. O nosso trabalho ele deixa uma marca, né? Eu tive um gestor que ele sempre falava muito em marca. Qual marca você quer deixar? Qual é o seu legado, né? Pelo rastro que você passou aqui pela instituição. O que você quer que as pessoas lembrem que você fez por aqui? Então, o fato de você estar sempre entregando o melhor, fazendo aquilo que mais do que se pede, né? Não somente o básico e chega, você está sempre atualizado, sempre disposto, acaba sendo uma catapulta que te faz atingir outros objetivos que talvez se você ficasse ali no meio a meio, na média, né? A média é algo cruel. Não fiquem na média. Tem que ser muito melhor que a média e aí você vai ser garimpado de imediato. E em especial após a certificação, o que chega de convite no LinkedIn, vocês não têm ideia, né? Seja de corretora, seja de outras instituições, mesmo aqui no interior. A gente está aqui em uma cidade relativamente pequena, uma área com um PIB ali nem tão grande, mas as oportunidades elas chegam
ainda mais com o remoto hoje em dia, né, a possibilidade de atendimento, então a gente tem sempre muitas oportunidades e elas chegam porque a gente conquistou que elas chegassem até nós. Então eu acredito que toda essa carreira, toda essa trilha que você tem que ter uma maturação, não adianta querer entrar na frente dos bois ali, me fugiu agora o ditado popular, mas tudo tem seu... Na frente dos bois. Exato. Tudo tem seu tempo. Então, eu acho que essa dica também eu não poderia deixar de passar, até porque as pessoas procuram a gente às vezes, né? E eu costumo falar isso. Um dia uma pessoa me indicou para trocar uma ideia com um colega e aí ele veio falar comigo no Instagram e aí eu pontuei essas situações. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do dia para a noite. E talvez elas aconteçam. Às vezes a gente pode ter a sorte de pular alguma etapa, avançar, mas geralmente tem um tempo necessário que te capacita para assumir aquela função. E às vezes se você for para ela antes de ter passado por algo que era necessário, você pode queimar a ficha e perder a oportunidade, porque você ainda não estava no nível de maturação correto para a função que você estava para assumir. Então, tudo tem seu tempo. Tenham calma, calmem os coraçõezinhos, né? Para quem pensa ali já entrar na carreira ou está iniciando agora, as oportunidades elas vão surgir, não tenha dúvida. Faça seu melhor, que certamente em breve você colherá bons frutos. É legal você falar isso. Tem seu tempo, só para concluir, tudo tem seu tempo e cada um tem um tempo. Né? Não quer dizer que o mesmo tempo meu vai ser o do Jefferson, vai ser o do Vitor, né? E toda a experiência da nossa jornada a gente utiliza como um produto de barganha, né? Não só numa negociação, não só numa conversa casual, mas tudo que a gente vai conquistando durante a nossa jornada, a gente utiliza ela de uma forma muito melhor quando você está preparado para aquilo que surgiu de oportunidade, né? Então, nem sempre a oportunidade que surge em um momento não tão oportuno é realmente para ser levada em consideração, porque a gente também tem que analisar, né? Qual que é a minha real situação e se eu tenho, não capacidade, mas se eu consigo assumir de uma forma natural e que eu consiga aí me desenvolver. Porque ninguém está pronto 100% para uma nova cadeira. Isso é fato. A gente vai se prepara ao longo do caminho, né? Mas a gente também tem que saber avaliar se a gente tem capacidade para conseguir atingir o 100% então do preparo, né? Para não, exatamente igual o Vitor comentou, queimar essa ficha, né? Você acaba queimando esse cartucho. E infelizmente acontece, e às vezes você coloca ali o carro na frente dos bois, né, Vitor, como você colocou, e acaba não conseguindo, né, chegar naquela expectativa de conseguir atuar e tudo mais, e acaba que, infelizmente, perdendo a oportunidade até de estar na instituição, né? Acaba tendo um desligamento, acaba, né, não conseguindo aí manter, né, o cargo, e aí tem que ir para o mercado fazer todo, né, não que seja ruim, mas vai para o mercado, faz toda uma garimpagem de novo, ver o que faz sentido e o que não faz. Mas é importante também saber analisar esses pontos, né, se realmente faz sentido, se é o momento, se faz total ali, se casa, né, com as suas habilidades e as suas perspectivas. Isso aí é uma coisa que a gente trabalha muito aqui com os alunos da mentoria formação, que é estar preparado para ir lá bater na porta. Tipo assim, não tem problema você ir lá, muitas vezes pedir para falar com o gerente, entregar um currículo em mãos, ou chama o profissional ali no LinkedIn, no Instagram. Pode me tirar uma dúvida? Eu tenho interesse, eu não sei como fazer. O problema ele persiste quando você sabe que não está preparado para aquele momento, você tem essa consciência e mesmo assim você não quer dar os passos necessários para alcançar. Então, poxa, o Vitor, para ele chegar nesse patamar de profissional hoje, teve que passar por várias etapas ali. A gente não chega a gerente de uma hora para outra. E a gente tem esse problema, principalmente nessa nova geração que vem no mercado de trabalho, a gente lida muito com eles ali. E aí, Jefferson, eu acho que vale um ponto aqui, puxando para a área de investimentos, né? Falando um pouquinho de mercado, falando um pouquinho de contexto. Com a riqueza não é diferente. As pessoas querem ficar milionárias da noite para o dia, fazendo investimentos regulares. Não é assim que funciona. Existe também um tempo de maturação para que os juros compostos eles façam o trabalho deles e você consiga atingir seus objetivos
e talvez viver da tão sonhada renda passiva que muito se fala na internet, em vários canais. Não é mágica. E às vezes a pessoa acha que tem os dois pontos, né? Às vezes tem a pessoa que acha que aquilo não é para ela e que isso é só coisa de rico e que não vai ter acesso a essas opções de investimentos, porque acha que talvez R$100, R$200 por mês é pouco e não vai fazer ela atingir os objetivos. Então ela já desiste antes de começar e ao mesmo tempo também tem aquela pessoa que vai querer que isso aconteça muito rápido, já comecei a investir, mas cadê meus juros e tudo mais. Então o processo de planejamento financeiro, a gente vê muito isso, inclusive, lá dentro dos estudos e da certificação do CFP, ele é algo que é vitalício. Você não vai pensar nos seus investimentos, nas suas finanças, exatamente naquele momento. E uma dica que eu deixo aqui, talvez, até para essa parte de investimentos, para quem vai iniciar, talvez, essa jornada pessoal, né? Não só como profissional, a gente falou bastante aqui do profissional, que atende, mas, enfim, do ponto de vista pessoal também, é ter uma certa paciência e procurar fazer boas escolhas. Exemplo, o bet, né? Hoje o bet virou um investimento para as pessoas, é uma coisa assim, me perdoem aquelas que são dessa vertente, eu respeito cada um, mas para mim não faz o mínimo sentido você achar que uma loteria, um cassino ali vai fazer você, mas tem estudo, tem... Cara, não vejo dessa forma. Tinha estudos sobre o cigarro comprovando. Opa, até meu celular caiu. Eu não sei se é época que ele tem um filme que é um dos maiores lobistas da empresa de cigarro, baseado em fatos reais, que eles tinham vários estudos falando do bem que o cigarro fazia. E a gente sabe, é nítido que é uma coisa que faz mal. E você falou de um ponto muito bacana, quando a gente fala de planejamento pessoal, que é a liberdade financeira. As pessoas elas querem chegar na liberdade financeira sem antes alcançar a tranquilidade financeira. Sem antes sair para jantar sem se preocupar com o que vai acontecer com a fatura do meu cartão. Ou, poxa, se esse mês o pneu do carro furar os dois, e aí o que eu vou fazer? O pneu do carro rasgou o pneu, deu algum problema. Então, são etapas que a gente deve seguir até alcançar aquele sonho lá na frente. Exato. E leva um tempo. E aí, quando a gente olha para essa parte do planejamento financeiro, que é algo muito importante ali, que infelizmente não é tão debatido no país, felizmente está mudando um pouco a chave, mas a gente tem toda uma geração que não teve acesso a esse conteúdo da forma como deveria. O planejamento financeiro ele é fundamental. Pense, por exemplo, em uma viagem. Eu quero ir passear no final do ano. O que você vai deixar para pensar nos gastos só lá no final do ano? Planeje agora. É tão mais gostoso você ir sabendo que está pago, não é verdade? Você ir para a praia, tomar uma cerveja, uma água de coco se você não bebe. Enfim, imagina, você poder se divertir sem se preocupar com a fatura de cartão, como você mesmo disse, porque aquele cliente foi provisionado, você já se programou, você se organizou financeiramente para aquilo. Então é muito melhor quando você já está com as contas pagas, né? Quando você tem essa tranquilidade financeira, você poder estar de bem consigo mesmo e com o seu dinheiro, com as suas finanças. Então esse processo de planejamento financeiro eu entendo como um caminho muito importante para todas as profissões, seja um profissional vinculado a uma empresa, seja um profissional autônomo, todas as profissões, porque não importa o quanto você ganha, mas sim aquilo que você faz com o seu dinheiro. Então, você organizar as suas finanças, você se planejar e organizar também os seus investimentos, porque às vezes a pessoa vai simplesmente guardando dinheiro ali, vai deixando de lado e não toma as melhores decisões. Estar amparado por um bom profissional, que está ali ao lado para fazer bons direcionamentos, investimentos aderentes ao momento, ao mercado, fundamental. Então, tudo isso, se resumido, né, planeje-se. E aí você vai viver muito mais tranquilo. Ô, Vitor, para a gente contar um pouquinho sobre a sua trajetória, mais agora, né, a tua rotina, o teu dia a dia, até para o pessoal ter assim, uma visão de como você se planeja e tudo mais no âmbito profissional, como que você consegue se organizar aí na sua gestão de fazer todo esse mapeamento do cenário que você precisa para a tua execução do dia a dia, né, na tua área profissional ali no banco, né, na cooperativa, para você atender os seus clientes, e como você faz essa organização com a tua segunda opção de trabalho ali, que é a aula, né, e também demanda um tempo para você conseguir fazer um preparo de uma aula, né, um preparo aí com a turma, uma prova e tudo mais. Como que você se organiza hoje na sua rotina? Legal. Nada a gente faz sozinho, então ter um apoio familiar é muito importante. Inclusive, mando um beijo aqui para minha esposa, a Natália, porque sem ela a gente não consegue fazer as coisas, né? Sem alguém ali junto para dar um apoio.
a gente acaba se privando, às vezes, ficando um pouco mais excluso, se organizando em relação às coisas e otimizando o tempo. Eu sempre brinco que a gente não tem tempo para perder tempo. Falei isso hoje numa agência, né? A gente não tem tempo para perder tempo. A gente tem que otimizar, tem que se organizar e tem que se planejar. Se a gente se perder em prazos, é quase um dominó, né? As coisas vão na sequência dando errado. Então você tem que começar a situação e ir até o final com ela. Não pode deixar pontas soltas, tudo isso. Basicamente, uma dica que eu tenho, inclusive, em relação, por exemplo, à atualização de mercado financeiro, é mesclar ela com o seu lazer. Hoje no Instagram, por que você não pode seguir, às vezes, uma página de notícias, uma página de finanças, e ali, entre um meme e outro que você vai mandar para um colega, você vai estar acompanhando uma notícia do mercado e se atualizando, seja de um terremoto que está acontecendo do outro lado, seja do CPI lá nos Estados Unidos, seja de todos os fatores. E você não pode ter preguiça para ler, não pode ter falta de disciplina para fazer todas as coisas. Então, basicamente, eu procuro dosar tudo isso. É claro, a gente tem que ter lazer, a gente tem que viajar, a gente tem que passear, a gente tem que estar com a família, tem tudo isso daí. Mas você tem que se organizar. E a minha organização, basicamente, é tentar pensar nesses prazos. Eu penso na semana, né? Uhum. Então, o que eu falo? Vou fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E obviamente, eu espairecer um pouco, porque senão a gente trava também, né? A gente precisa ter essa consciência que a gente não é uma máquina. Mas eu acho que essa disciplina é fundamental para que você possa alcançar e ter um amparo, né? Seja ali no núcleo familiar, tudo isso, que compreenda e que te ajude a fazer as suas atividades. Perfeito. Era muito bacana. Organização é tudo. A gente não faz nada se não tiver organizado e não precisa inventar rodas, seja por uma agenda. Eu, particularmente, uso a agenda no papel ainda, que é o que funciona para mim. Eu também. Já Apesar de usar tentei o outras Google, ferramentas. o Google Mas Agenda, sim. O Google Agenda Não, o Google Agenda salva de muita coisa. compartilhadas, mas as reuniões ali, as datas, ainda uso no papel, funciona para mim, não significa que funciona para todo mundo, mas hoje a gente tem muita ferramenta, ainda mais com o celular na mão. Então, assim, só não faz se realmente não quiser. Quando a gente quer, a gente consegue, tá? E, Vitor, já queria agradecer você por ceder esse tempo teu para nós. Essa série de lives, a gente está, inclusive, encerrando ela hoje, falei no começo. A gente quis trazer um pouco de mercado financeiro, trazendo os profissionais que são referência na área. Então, como é uma cooperativa, como é um banco, como é a assessoria de investimentos, como funciona, por quê? Porque às vezes a pessoa está assistindo, ela está querendo ingressar e ela tem um perfil para um e não tem um perfil para outro. E tá tudo certo. Você não vai ser um profissional coringa que, não, eu vou colocar aqui, aqui, assim. Não. Cada um tem o seu lugar que vai desempenhar melhor as funções. A gente quis trazer isso ao longo desses 11 encontros, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de história, que tá tudo certo, cada um tem o seu perfil, tá tudo certo, cada um o seu tempo. Tá tudo certo, inclusive que teve pessoas assim, eu sei que teve que, poxa, eu não sabia que era desse jeito, eu acho que eu não quero. E é muito melhor conhecer isso agora do que chegar lá na frente, passar por várias etapas e se frustrar. Então é realmente muito bom ter você, ter os outros convidados que a gente teve aqui, para falar um pouquinho da história de vocês. Eu sei que tem muita coisa ainda para a gente conversar e a gente vai trazer isso em outros momentos também, tá? Mas deixo aqui o meu muito obrigado, realmente. Eu que agradeço novamente a oportunidade, é sempre um prazer e que a gente possa ter outros momentos aí de interação, porque é sempre muito bacana, né, a gente trazer essas informações. Convido todos também aí que estão nos acompanhando, que vão ver os vídeos agora ou na sequência, né, estarem me seguindo aí também nas redes. A gente está sempre compartilhando um pouquinho da nossa rotina, do nosso dia a dia, de mercado, das viagens, de um pouquinho de cada coisa para mostrar ali como que as coisas funcionam. Agradeço todo mundo aí que nos assistiu e deixo aqui um grande abraço também. Vitor, eu também gostaria de te agradecer aí pela presença, né, por disponibilizar aí sua agenda para essa horinha que a gente bateu um papo aqui, super interessante e um assunto que é muito quente hoje para quem, né, não só quer entrar no mercado de trabalho, né, como um todo, mas também para quem quer fazer uma transição de carreira, né, e é bom a gente colocar aqui em planos claros, digamos assim, tudo o que acontece, né? Não só em bancos privados, em cooperativas, para que tenha uma visão aí mais ampla, né, do que decidir, de como fazer. E eu gostaria de deixar uma reflexão para todo mundo que está nos assistindo aqui, quem vai ver depois, que se você está comprometido
né, com a sua carreira, se você quer elevar o nível dela, né, passar para um próximo nível, e é importante, tá? Buscar profissionais, o apoio de pessoas que já estão ou que já passaram por onde você quer trilhar é muito importante, né? E a gente se coloca aqui à disposição, né, nas redes sociais, num contato, né, que temos disponíveis também nas redes sociais, que a gente está aqui comprometido para exatamente fazer essa ajuda, né? Fazer esse caminho ser mais rápido, mais curto, né? Talvez menos pedregoso, digamos assim, porque as pessoas, normalmente, quando estão no mercado, às vezes não têm uma visão muito ampla do que está acontecendo, né? Às vezes está num momento não tão bom, turbulento ali da carreira, e às vezes não consegue enxergar de fora. E uma pessoa, né, vendo de fora, tem uma visão aí mais ampla, mais macro da situação e pode auxiliar, né, deixar isso mais tranquilo, mais claro, né? E a gente fica à disposição aí também nas redes sociais, na Mais Formação, na minha rede social particular do Jefferson, do Vitor, né? Para quem quer trilhar aí o caminho que a gente pode ajudar, procura a gente, que a gente está aqui, vamos bater um papo, né? Ninguém sabe de tudo, mas a gente está aqui para ajudar conforme for a sua necessidade. Perfeito. E a gente conta com vocês. Lembrando, gente, que quem tá assistindo aqui e quiser rever essa conversa, está disponível no YouTube. E a gente também está no Spotify. Então, nos próximos